Fala galerinha do 8º ano, tudo tranquilo? Espero que sim. Na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o nosso conteúdo do primeiro bimestre, né? Decidir dentro do possível, que está lá na nossa unidade 1, tá certo? Então, vamos lá. Na nossa unidade 1, lá no primeiro bimestre, decidir dentro do possível, nós fizemos algumas discussões que estão relacionadas com os nossos conceitos, com as nossas ideias e com as nossas percepções acerca daquilo que nós conhecemos como liberdade. E lá na sala de aula nós discutimos diversas situações, diversos contextos, diversas teorias que estão relacionadas sob a perspectiva da liberdade. E aí vários de vocês expuseram suas ideias, expressaram suas opiniões sobre o que é liberdade para vocês, inclusive nós fizemos alguns trabalhos sobre isso. E aí hoje nós vamos relembrar esses conceitos na perspectiva de alguns filósofos lá da antiguidade, né, que já pensavam isso lá no início da nossa filosofia. E aí uma pergunta crucial para nortear esse nosso conteúdo foi sobre se somos livres de verdade, né? O que é a liberdade? Será que nós somos livres mesmo? O que é que caracteriza essa liberdade? E para iniciarmos essa discussão, nós vamos rememorar uma perspectiva do filósofo Thomas Hobbes, que trazia a ideia lá no século XVII, afirmando que nós não temos liberdade para querer ou não, mas nós temos liberdade para fazer ou não aquilo que nós queremos. Além disso, de acordo com Hobbes, apenas se formos capazes de avaliar as consequências de nossos atos, poderemos nos considerar de fato livres. Então, na perspectiva de Thomas Hobbes, nós seres humanos somos livres para escolhermos aquilo que vamos fazer ou não, para fazermos aquilo que queremos ou não. E aí, nessa perspectiva, ele complementa que a liberdade do ser humano ela está relacionada com a capacidade que o ser humano tem de avaliar as consequências dos nossos atos, né? Nessa perspectiva, ele resume que nós não somos livres no querer, mas somos livres no fazer. O que nos traz a perspectiva de pensarmos se no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na construção daquilo que nós fazemos cotidianamente, nós somos livres ou não. Tá certo? Vimos também uma perspectiva do filósofo Aristóteles, e aí perguntávamos a respeito de como ser livre. Tivemos a perspectiva de dois filósofos, Aristóteles e Epicuro. Aristóteles nos dizia que não há liberdade sem temperança, ou seja, não há liberdade sem um equilíbrio, né? Epicuro nos dizia que nós devemos procurar o prazer e evitar a dor, evitando também os prazeres que tragam dores futuras, tá? Então, duas perspectivas diferentes que é importante você compreender. A perspectiva de que Aristóteles nos dizia que não existe liberdade sem um equilíbrio, sem a temperança. E Epicuro nos dizia que nós devemos procurar o prazer evitando a dor e também os prazeres que tragam dores futuras. Certo? Vimos também algo relacionado à liberdade e responsabilidade. E lá na sala de aula nós discutimos que em muitas situações a liberdade, na verdade, ela se confunde com essa perspectiva de liberdade, de responsabilidade, que foi construída ao longo do tempo, ao longo da nossa história, né? E nós recebemos influências das nossas famílias, dos nossos meios sociais, meios religiosos, enfim, culturais, que norteiam a nossa perspectiva de liberdade relacionada à nossa responsabilidade. Então, a liberdade ela pode ter diversos significados, pode ter diversas manifestações, isso através das ideias, dos pensamentos,
das possibilidades, da busca por liberdade, dos objetivos e das necessidades. E aí, a liberdade também ela pode estar relacionada, está dentro do debate sobre a ausência da liberdade ou a limitação das liberdades, né, que nós já discutimos isso em sala de aula. E aí, nós vimos que quando a liberdade ela está relacionada à responsabilidade, ela nos dá a possibilidade de decidirmos sobre as coisas considerando as necessidades, as possibilidades e as consequências daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser escolhido, daquilo que vai ser praticado. Quando ela está relacionada às necessidades, ela se liga à sobrevivência, e aí essa sobrevivência que é compartilhada por todos os seres humanos. E aí as possibilidades da liberdade estão relacionadas àquilo que é possível desejar, ser, ter ou fazer conforme as condições individuais. Porque é importante que nós compreendamos que liberdade também está relacionada à possibilidade de ter, de ser, de fazer, de compreender. Tá certo? E as consequências. Todos nós temos que compreendermos que todas as nossas escolhas, atitudes e tudo aquilo que nós praticamos estão relacionados a consequências, a fatores e acontecimentos que virão depois daquilo que nós vamos compreender, tá certo? Daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos praticar, entende? Então, o nosso conteúdo do primeiro bimestre, ele permeou nessa perspectiva da liberdade. Ele passeou por essas reflexões trazidas por filósofos, a exemplo de Thomas Hobbes, Aristóteles, Epicuro, e também nos traz o resumo dessa relação da liberdade com a responsabilidade. Que nós, seres humanos, precisamos compreender que todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, tudo aquilo que nós fazemos, precisa-se ter responsabilidade sobre aquilo, para sofrermos as consequências, ou melhor, colhermos as consequências, sejam elas positivas ou negativas. Tranquilo? Então, pessoal, esse foi o nosso conteúdo lá do primeiro bimestre. Estudem para a prova, não é? Espero que vocês fiquem em casa, se cuidando, que logo, logo nós estaremos todos juntos comemorando vários resultados positivos. Tchau, tchau e até logo.